Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita hoje experimentarmos a sua paz. Iniciamos agradecendo aos companheiros desta casa pelo trabalho que desenvolvem. Todos nós que estamos aqui, estamos porque desejamos dias melhores. E esses dias não virão sem a prática daquilo que propõe Jesus. Desta forma, fica em meu nome, em nome da Jo, a nossa manifestação de carinho, respeito e gratidão aos trabalhadores, dirigentes e voluntários que aqui militam. Aos espíritos que nos sustentam, fazendo com que as nossas limitações não comprometam a mensagem da qual somos portadores. A vocês todos que aqui estão, porque quem tem algo a falar precisa de quem ouça. E isoladamente, a minha companheira pela cumplicidade, que divide a vida, divide as obras, e a quem eu devo o que produzo. Vamos trabalhar. Falar sobre o amor é o assunto mais complexo de toda a doutrina espírita. Nada é mais difícil, nada é mais complexo. Nesse momento, você já deve estar pensando assim, começou errado. Porque aqui nessa casa o que mais se fala é de amor. Nas palestras falam de amor, nos cursos falam de amor, nas atividades assistenciais fala-se de amor. O tempo todo que estamos aqui falamos de amor. Eu sei. E eu sei, é justamente aí que está o problema. Porque falar de amor dentro da casa espírita é muito fácil. Você chega aqui e já tem pessoas te recebendo bem, aí você tem evangelho, aí você tem poema, tem poesia, aí você tem pessoas amigas, você tem passe, você tem evangelho, é muito fácil. Você chegou aqui, é 5 minutos, você começa assim, tudo bom, irmã? Tudo bem? Tudo bom, irmão? Tudo bom? Aqui é fácil. O problema é quando a palestra acaba. Aí você vai embora e vai encontrando as pessoas no caminho. Você cumprimenta o primeiro que não responde. Aí você para num comércio, compra alguma coisa, ele te lesa. Aí você vai seguindo adiante, chega na sua casa, cumprimenta quem está lá, ninguém fala nada. E você começa a pensar, o pessoal lá do centro fica falando de amor, 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 porque eles não sabem como é que é aqui em casa. Se eles soubessem, aí eles não iam ficar falando de amor o tempo todo. Só que é aí que você entendeu. Nós falamos do amor aqui, mas somos chamados à prática além daqui, é além das fronteiras da nossa instituição. É lá fora, que tudo que nós estudamos aqui só vale a pena se ganhar eco nos nossos comportamentos, senão não vale. Então, o amor certamente é o assunto mais complexo da vida e da doutrina espírita. Porque se ela é a grande destinação da alma humana, tudo que se faz sem amor é uma contravenção das leis divinas. E basta olhar para nós. As nossas instituições espíritas lotadas, as igrejas católicas lotadas, os cultos evangélicos lotados. Nós saímos todos para a rua e mal nos cumprimentamos. Alguma coisa a gente não entendeu. E o amor é uma proposta tão grande que quando Jesus e o próprio Evangelho vai tentar nos explicar sobre Deus, eles encontram duas maneiras. Deus é Pai e Deus é o amor. Nada mais que isso. E quando nós olhamos que Deus é o amor, já dá para ter uma ideia do tamanho da proposta que está à nossa frente. Aprender a amar. Mas Deus, sabendo o tamanho da proposta, o tamanho do empreendimento, facilitou a nossa vida. Ele pegou o amor, que é algo evidentemente muito grande, e foi dividindo. Ele dividiu em amor de pai, amor de mãe, amor de neto, amor à pátria, amor aos animais, amor a isso, amor àquilo. E assim o espírito vai nascendo e morrendo no ciclo das reencarnações, experimentando, exercitando, fatia por fatia desse amor. Até que um dia, no ciclo das reencarnações, a criatura venha amar e ponto. Mais nada. Ela simplesmente ama. Mas antes disso, a proposta é muito longa.
Basta olharmos para nós que falamos do Evangelho há tanto tempo, esses 2000 anos onde o Evangelho pesa sobre nós, nós já deveríamos ter na nossa conduta, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, a chancela do amor. Mas aí, nós começamos a estudar o amor por uma razão muito especial. Estávamos escrevendo sobre isso, eu e a Jo. E para escrever sobre o amor, de repente ficou algo para nós que é o seguinte: se o amor é a grande destinação da alma humana, deveria ser mais fácil, sim ou não, espírita? Eu estou vindo pela primeira vez, vocês não estão acostumados, então eu vou dar a dica. Geralmente eu chego antes, a gente ensaia as respostas, porque daí são respostas difíceis, mas aí fica fácil, então eu não devia mais lhe ajudar. Quando eu falar, não é espírita, sim ou não? Vocês falam assim, sim, como se tivesse combinado, entendeu? Então o amor é o grande destino da alma humana. Se é assim, deveria ser mais fácil, sim ou não, espírita? Sim. Eu também acho. E por que que não é? E começamos a estudar isso e percebemos algo absolutamente importante. É que nós não conseguimos amar certo porque aprendemos errado o que é amar. E aquilo que você aprende errado não tem como aplicar certo. Porque se nós pudéssemos ou tivéssemos como convidar todos os amigos aqui, é só subir por lá, responde uma pergunta só aqui, pode voltar para o seu lugar só para responder isso. O que é o amor? As nossas respostas iriam variar, mas a maioria de nós ia responder mais ou menos assim. O amor é um sentimento que ia falar alguma coisa. E nós já encontramos o nosso problema. Porque nós aprendemos e ensinamos aos nossos filhos que amor é um sentimento e ele não é. Não poderia ser por razões óbvias. Porque se Deus é o amor e ele sustenta tudo que existe, e olhamos para o sentimento é uma coisa vulnerável, volúvel. Exatamente agora, se eu começar a contar para vocês uma história feliz, alegre, positiva, o sentimento de vocês é um. Se eu começar a contar uma história triste, negativa, deletéria, o sentimento é outro. Como Deus, que é o amor, pode ser tão fácil modificado? Então, por razões óbvias, o amor, ele não pode ser um sentimento. Olhamos para as obras fundamentais porque não existe doutrina espírita segura, Divorciados de Allan Kardec, e ele diz, o amor de Deus sustenta tudo que existe. Então ele não pode ser um sentimento que muda o sabor das circunstâncias. Deve ser algo mais. E é exatamente isso que nós fomos buscar para entender e estudar o amor, afinal de contas, o que é o amor? E a pergunta inequívoca que os amigos devem estar se fazendo é, então, afinal de contas, o que é isso? Mas antes de dar nossa definição de amor, tem que prevenir os amigos, que não é uma definição nada romântica, porque é esse amor que nós estamos acostumados, é ou não é? O amor das novelas, dos filmes, aquilo que nos arrebata, mas não chega nem perto. Porém, é a única definição capaz de atravessar mundos como o nosso, sendo fiel ao que ensina Jesus no seu Evangelho. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. O Espírito decide amar. Depois disso, é trabalho, renúncia e dedicação para levar adiante aquilo que ele decidiu. Porque se amor fosse um sentimento, ele ia e voltava, assim como os sentimentos vão e vêm. Mas somente algo que está atribuído a questões espirituais, e decidir é algo espiritual, pode fazer com que o amor seja compreendido no Evangelho dessa forma. Amor nunca foi um sentimento, sempre foi uma decisão. Por isso que quanto maior a força moral que o espírito tem, mais condições ele tem de levar adiante a sua proposta de amar algo ou alguém. Mas você deve estar pensando assim, eu já entendi o que você falou, mas eu não sei o que eu concordo. E eu entendo.
Porque toda visão diferente leva um tempo para criar raízes em nós próprios. Mas basta pensar com lógica que se o amor fosse um sentimento, ninguém mais nessa sala estava casado. Estava todo mundo solteiro já, ou divorciado. Porque espírita, tem dias que você acorda de manhã, olha para quem está do lado e pensa: onde é que eu estava com a cabeça? E se amor fosse um sentimento, já parava aí, porque ele se alterou. E todos vocês passam por isso, menos ela, mas todos vocês passam por isso. Se amor fosse um sentimento, acabava ali. Se amor fosse um sentimento, os nossos filhos seriam todos órfãos. Porque, espírita, pensa comigo, vocês se casam, e casou, começa a fazer o quê? Planos. A gente vai comprar isso, comprar aquilo lá, vamos ter casa na praia, vamos reformar a casa, comprar carro, vamos viajar, vamos conhecer isso aqui, coisa. Aquele monte de plano, é ou não é, espírita? Sim ou não? Então, até que nasce o filho. Nasceu o filho, os seus planos, lixo. Não serve mais para nada. Aí começa assim a saúde do filho, do filho, guarda dinheiro para o filho vai se formar, né? Tem que pensar no futuro do filho, porque o filho. Até que no vigor dos 14 anos de idade, você vai dar uma orientação para o seu filho e ele olha para você com a insignificância de alguém que sabe mais do que você. E se amor fosse um sentimento, eram todos órfãos já. Porém, prosseguem conosco. Porque amor não é um sentimento, é uma decisão, há uma atribuição exclusiva do Espírito. E se você disser assim, Rosa, eu até entendi o que você está querendo dizer, mas eu ainda não concordo, aí eu posso apelar. Aí eu posso apelar ao bom senso. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Agora ficou fácil. Tem mãe para todo lado. Mãe, responde uma coisa para mim. Como é que a senhora fez quando ficou sabendo que estava grávida? Como não dá para todo mundo falar, eu vou dar duas opções para vocês escolherem. A e B. Mas presta atenção que é difícil escolher, então presta atenção. Opção A. A senhora ficou sabendo que estava grávida, chegou em casa, reuniu a família e falou assim, pessoal, tem uma coisa para contar para vocês. Estou grávida. Quando todo mundo veio abraçar, cumprimentar, pera, ainda comemora, ainda não. Vamos esperar nascer, ver se é flor que se cheire, vamos pôr na escolinha, ver se não pega nada de ninguém, porque hoje tem nascido umas coisas aqui que não é fácil. Comemora, ainda não. Essa é a opção A. Opção A. Opção B. A senhora ficou sabendo que estava grávida, 1 segundo depois estava disposta a dar vida por alguém que nem conhecia. Porque amor nunca foi um sentimento, ele gera um sentimento, mas sempre foi uma decisão. O espírito decide amar, depois trabalho, empenho, renúncia e dedicação para levar adiante aquilo que ele decidiu. É uma atribuição espiritual. Por isso os nossos casamentos são cada vez mais frágeis e curtos. Alguém vai casar, você vai casar por quê? Ah, porque eu estou sentindo amor. Vai se separar por quê? Não sinto mais. E isso é muito pouco. Porque quem ama de acordo com o que sente é criança. E muitas vezes nós crescemos, amadurecemos, a nossa consciência permanece infantil. Os cabelos se tornam brancos, a nossa estrutura afetiva ainda é infantil. Porque quem ama de acordo com o que sente é criança. E dá para fazer um teste. Vocês têm criança em casa, espírita, sim ou não? Que desânimo, calma. Vai, uma hora acaba. Vamos tentar de novo. Vocês têm criança em casa, sim ou não? Sim. Se não tiver, pede para o vizinho que quem tem quer dar. Pega uma criança, seu filho, seu neto, leve ele num shopping e fala assim para ele. Meu filho, vem cá. Hoje está liberado.
Pode comer, beber, comprar o que você quiser, gastar, solta ele no shopping. Ele vai, compra um brinquedo, compra outro que nem sabe usar, pega um lanche que nunca não termina de comer, pega outra coisa, estraga aqui e deixa ele à vontade o dia inteiro no shopping. No final do dia você chama ele e fala assim, meu filho, vem cá, papai quer fazer uma pergunta para você. Você ama papai? O que ele vai falar, espírita? Não, com esse desânimo não. Não. Depois de um dia inteiro, não. Vamos tentar de novo. Você deixa ele fazer o que ele quiser. No final do dia, você chama ele e fala assim, filhinho, vem cá. Você ama papai? O que ele responde, espírita? Sim. Até eu. Mas saindo do shopping, você lembra que tem uma vacina que ele não tomou. Então você sai do shopping, vai direto para o posto de saúde. Chegando lá, segura o seu filho à força. Um estranho aplica uma injeção. Aí você pergunta assim para ele, filhinho, você ama papai? Você não é meu pai? Então é assim. Criança ama de acordo com o que sente. Quem já tem a consciência adulta decide amar. Depois, trabalho, renúncia, esforço, dedicação para levar adiante aquilo que você decidiu, a atribuição espiritual, exclusivamente. E por não entender o amor, não saber lidar com isso, é que nós somos pegos em situações muito complexas. Por exemplo, atenção espírita, faça-se uma cisão aqui, não é doutrina espírita. Agora eu vou falar de mim. Eu sempre achei estranho o casamento católico. Não fazia sentido para mim. E eu vou explicar por quê. Porque quando os noivos vão se casar, qual é a primeira coisa que eles fazem? Dívida. É o vestido da noiva, o lugar da festa, é comida para todo mundo, é aluga casa, compra casa, é móveis, é convite de casamento, bolo de casamento, aquele monte de dívida, está comprando carnê para todo lado. O padre chega por último e fala assim, é de sua livre e espontânea vontade casar com fulano de tal, e ficava pensando, agora, padre, agora, todo mundo esperando, festa armada, casa alugada, um monte de gasto, agora vai ter que ser. Não fazia sentido para mim. Mas estudando o amor com mais profundidade, eu entendi que o padre católico estava certo e eu estava errado. Porque no dia do casamento ele não está nem aí se você comprou casa, alugou casa, se tem vestido, se vai ter festa. Ele não está nem aí. Sabe o que ele pergunta para você, espírita? Qual é a sua decisão? Tanto é que a resposta é só sim e não. Não tem mais o que falar. Ele pergunta o que é que você decide e ainda avisa que o sentimento vai mudar. Já viu ou não? Ó, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ele avisa que vai mudar e fala sim ou não? É decisão. Nós entendemos errado por conveniência. O evangelho fala ame. Aí você fala, vou esperar o sentimento vir, né? Assim que o amor vier, o que eu senti, eu faço, né? Ficou cômodo, é muito mais fácil. Então nós tropeçamos em coisas simples porque não entendemos com profundidade o significado de amar e do amor. E entendemos errado, não tem como aplicar certo. Por essa razão, que coisas simples para nós ficam complexas. Por exemplo, eu já pedi ajuda das mães, agora eu vou pedir dos rapazes. Meninos, não me decepcionem. Meninos, o que é que vocês respondem quando a sua esposa, noiva, namorada, sei lá o que é sua companheira, faz uma pergunta para você simples? Ela olha para você e pergunta assim, amor, você me ama? Não, é fácil, essa foi fácil. Simples. Pergunta simples, não é? Vamos tentar então. Espírita, o que é que você responde quando a sua esposa, noiva, namorada olha para você e fala assim, amor, você me ama? O que é que vocês dizem? Sim. Ó, vocês não convenceram? Eu. Vamos tentar de novo.
Sua esposa, noiva, namorada, olha para você e fala assim: amor, você me ama? O que vocês respondem? Sim. Sim, muito bem. E quando fala assim, dá um alívio por dentro, não é? Aquela sensação assim, essa eu passei fácil. Boleto quitado. Dessa vez foi fácil, é ou não é? Você que pensa. Ela mergulha no silêncio, pensa um pouquinho, olha para sua cara e diz assim: quanto? Quanto? Como é que mede isso? Quanto? Aí você começa a apelar e ver o que vem, né? E aí você entende, só aí você entende a importância da poesia no mundo, porque tem coisa que só a poesia dá conta, é ou não é? Aí você olha para sua esposa e fala assim: ah, querida, é simples. Basta você multiplicar as estrelas do céu pelas areias do mar e deixa que ela faça conta. Aí você fala: passei de novo, agora foi fácil. Você que pensa. Ela fica quieta um pouquinho, deve estar fazendo conta. Olha para sua cara e fala assim: mas por que você me ama? Pronto. Não tem fim nunca. Aí você começa: ah, não é fácil, eu amo você porque você é inteligente. Ah, quer dizer que você não foi inteligente, você não ama mais, então? Não, não é isso. Eu amo você porque você é bonita. Ah, quer dizer que se eu não for bonita, não ama mais, então? Não tem fim. Não tem resposta que dê conta dessa pergunta. Só uma. Eu te amo porque eu decidi te amar. Porque ninguém consegue acabar com o amor sem explicação. É uma autonomia espiritual. É uma decisão do espírito. Depois disso, trabalho. E entendendo o amor sob essa visão, somente assim, nós estaríamos prontos para estender os nossos próximos apêndices para uma das questões mais complexas de toda a doutrina espírita: amar aos vossos inimigos. Amar os inimigos é fácil ou é difícil, espírita? Difícil. Mas se eu perguntar, é difícil por quê? As respostas vão variar. Mas a maioria de nós vai responder assim: por que é difícil? Como é que eu vou sentir por um inimigo que eu sinto por um amigo? Volta no amor-sentimento. Aí não dá mesmo. Como é que eu vou sentir por alguém que me faz bem igual ao meu irmão? Como é que eu vou sentir por alguém que me prejudica igual? Se voltar no amor-sentimento, aí não dá mesmo. Mas o Evangelho não poderia equivocar-se, nem mesmo pedir para nós algo impossível de ser realizado. Então, quando eles dizem amar aos vossos inimigos, não tem sentimento envolvido, só postura. Quer ver? Vamos ao Evangelho, ipsis verbis. Lá está assim: amar aos vossos inimigos. 2 pontos. Aí tem tudo o que significa isso. Primeiro, pagar o mal com o bem. Não tem sentimento envolvido aqui. Espírita, isso é o mínimo. Sobre nós pesam 2000 anos de evangelho. Nós conhecemos a doutrina espírita. Pagar o mal com o bem, não fazemos mais que obrigação. Não tem sentimento nisso. Eles estão apelando à nossa inteligência, ao nosso cansaço de mundo de expiações e provas. Não tem sentimento envolvido. Pagar o mal com o bem é só você olhar para a sua vida e falar assim: espera um pouquinho. Agora eu entendi. Eu faço mal para ele, ele faz mal para mim. Eu faço mal para ela faz mal para mim. Eu faço mal para ele faz mal para mim. Ficamos todo mundo aqui sofrendo. Quer saber de uma coisa? Eu estou fora. A partir de hoje, se alguém me fizer mal, eu não vou fazer de volta. Se alguém me lesar, eu não vou lesar de volta. Se alguém falar mal de mim, eu não vou falar de volta. Para mim, chega, estou fora. Pagar o mal com o bem é consciência espiritual. Não precisa de sentimento para isso. Você precisa estar cansado de um mundo de provas, expiações, obstáculos e dores. Porque a pergunta que vale a tua encarnação, sabe qual é, espírita? Vocês já estudaram aqui no centro que existem mundos felizes, sim ou não? Sim. Então imagina só,
Por um momento, porque não dá mais do que isso. Nesse exato momento que estamos aqui, exato momento, existem planetas inteiros onde todo mundo é feliz. E a pergunta que vale a tua encarnação é a seguinte: o que eu estou fazendo aqui? É isso? Se existem mundos felizes, o que eu estou fazendo aqui? Então, pagar o mal com o bem não tem nada a ver com sentimento. Até porque Jesus, quando estava retornando para a realidade espiritual, ele deixou um recado para você. Você viu ou não? Como a maioria não viu, eu vou lembrar. Ele falou assim: eu vou, lhes prepararei um lugar, porque um dia onde eu estiver, vós também estareis. E a gente deixa Jesus esperando, sabe por quê, espírita? Não vou com a tua cara. Não, eu nunca vou esquecer o que você me fez. Um dia você me paga. Então ficamos aqui. Então pagar o mal com o bem não tem sentimento envolvido. Você já está cansado desse tipo de mundo. Mas voltamos ao texto. Amar aos vossos inimigos. Mais um item. Orar por aqueles que vos caluniam e perseguem. Não tem sentimento aqui. Pensa comigo, espírita. Alguém te calunia, alguém te persegue. O que você pode fazer contra ele que não te deixa igual a ele? Se ele te caluniar, você caluniar ele, ficou igual. Se ele te perseguir, você perseguir ele, ficou igual. Se ele te caluniar e perseguir, se for lá e bater nele, ficou igual. O que você pode fazer? Só sobrou uma coisa: recorrer a instâncias superiores. Senhor, fulano de tal me persegue, fala mal de mim, está me prejudicando, e eu peço ao Senhor, toca o coração dele, que ele enxergue a realidade a meu respeito. Se eu fui a pessoa que ele está dizendo, que ele enxergue que eu mudei, só sobrou uma coisa a fazer. Porque qualquer coisa que você faça diferente disso te deixa igual ao agressor. Então não tem sentimento envolvido aqui. E por fim, se não ficamos a noite toda, voltamos ao Evangelho. Amar aos vossos inimigos, não colocar obstáculos à reconciliação. Não tem sentimento aqui. É só postura. O que eles estão falando? Se brigou com alguém, alguém brigou com você, se você tem algum inimigo, pouco importa. Se ele quiser fazer as pazes, aceita correndo. É só isso que eles estão dizendo. Você tem sentimento para isso? Pergunta, espírita. Você quer guardar um inimigo? Para quê? Ninguém vai elevar-se a pleno céu sem antes da devida quitação com a sociedade terrena. Se livra disso. Aí você fala assim: Ruso, você não está entendendo. Foi ele que começou. Não interessa. Se livra disso. Porque aqui é lugar de quem cultiva inimigos. Não tem problema, se livra de... Você é destinado às estrelas. Porque quem começou foi ele que começou. Não interessa, só se livra disso. Vamos na prática. Espírita, tem alguém que você não pode nem lembrar o nome, que dá um frio na espinha? Tem. Se ele estiver presente, não aponta, só dá um sinal que eu entendo. Já entendi, já entendi. O que você vai fazer, espírita? Amanhã, você vai lá no shopping, compra um presente para ele, mas presente. Não em 99, não, que aí piora. Compra um presente, parcela 48 vezes, vai sair barato, acredita em mim. Vai lá, entrega o presente para ele, pede desculpa. Quem começou foi ele. Não interessa, pede desculpa. Se livra disso, espírita. Alivia seu coração. Sabe por quê, espírita? O tempo passa rápido. Daqui a pouco eu morro, você morre, ele morre, seu inimigo morre, todo mundo morre. E você vai encontrar ele, chacoalhando ele no braço, ainda falando que parece com você. Então, se livra disso logo que vai sair barato. Vai lá, pede desculpa, não interessa quem fez. Quando você começa a entender isso, você se comporta diferente na vida. Você não quer brigar com mais ninguém.
Você está andando pelas ruas de Votuporanga, na Rua do Comércio, sempre lotada, porque o nível socioeconômico aqui é muito alto, todo mundo gasta muito. Aí você está andando na Rua do Comércio, alguém pisa no seu pé, você fala assim: desculpa de ter posto o meu pé debaixo do seu, foi sem querer. Porque você não quer mais encontrar enrosco com ninguém, porque você sabe que você está destinado a coisas muito maiores. Do ficar tropeçando aqui com pessoas infelizes, que não conseguiram ainda encontrar em si mesmo as maneiras, os meios de seguir adiante, de estruturar-se. Então nós sofremos desnecessariamente. Então amar os vossos inimigos não tem sentimento nenhum envolvido. Você tem que pegar tudo que você aprendeu na casa espírita, sabe todos os livros espíritas que já leu, sabe todas as palestras que já assistiu, sabe todos os seminários e simpósios que já aprendeu, sabe tudo isso aí? É para gastar tudo na sua vida. Simples assim. Gasta tudo na sua vida, que você vai entender que amar os vossos inimigos não precisa de sentimento. Você precisa entender a que você está destinado para seguir adiante, porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Nesse momento você deve estar pensando assim: acho que ele vai falar de poesia de novo. Não, não. É racional. O amor é a força mais poderosa do planeta. Eu posso provar. Quer ver, espírita? Levanta a mão de novo quem é mãe, por favor, que eu já esqueci. Mãe, como é que você chama, mãe? Thalita. Thalita tá aqui. E a Thalita... Ai, tá. Você viu que tem um circo na entrada da cidade, Thalita? Não viu, mas depois você vai ver. Agora não, espera um pouquinho. Ele tem um circo lá. E hoje tem palestra à noite. E o que aconteceu? Não apareceu ninguém para arrumar o centro espírita. Tá tudo bagunçado aqui, precisa limpar. E quem veio sozinha? A Thalita. Quando de repente do circo ali na entrada da cidade fugiu um leão. E a Thalita sozinha aqui, quando ela olha por essa porta, quem está entrando? Vocês deduziram já que é o leão, né? O leão. E a pergunta é muito simples, logo, não precisa nem pensar. Thalita, você vai embora para outra porta ou você vem brigar com o leão? Vai embora, moça esperta, está viva por causa disso. É esperta. Segunda pergunta, Thalita. A Thalita está arrumando aqui, viu que não apareceu trabalhador nenhum, o que ela fez? Chamou os filhos dela para ajudar. Quando de repente por essa porta entra o leão, e o leão vai na direção dos filhos dela, e a pergunta é muito simples: Thalita, você vai brigar com o leão ou você foge? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta, ponto. Isso é lógico. Então, quando o evangelho fala assim para você: ame, o que a gente faz? Olha do lado, amar, olha o jeito que ele me trata, olha o que ele fala de mim, olha o que ele me fez. Não tem os outros de espírita. Quando o evangelho fala ame, ele está cuidando de você. Não tem nada a ver com as pessoas à volta. Isso é consequência. Ele quer que você seja indestrutível, porque quem ama é imparável. Exemplo disso, Jesus, que desceu de esferas estelares para apanhar da gente com pau e pedra. Sabe por quê? Porque ninguém para um espírito que ama. Então nunca tem nada a ver com as outras pessoas, como me tratam, o que fizeram, nada. É você que tem que tomar posse desse conteúdo transformador que os espíritos nos trazem e falar: quer saber de uma coisa? Eu vou viver aquilo que eu aprendo. E aí o amor não vai mais depender das pessoas. Por que Jesus ama todo mundo? Já pensou nisso, não? Jesus ama mau caráter, Jesus ama sábio, Jesus ama ignorante, Jesus ama pessoas boas, Jesus ama as pessoas péssimas. Como é que ele ama todo mundo igual? Se são pessoas diferentes. Porque o amor está nele, é dele, ponto. Não é condicional. Dependendo do que você fizer, eu amo ou não. Isso é humano, esse comércio afetivo é humano. Então a nossa luta é justamente essa. Aprender a amar independente
de como o mundo nos trata, porque essa negociação a gente vai perder sempre. Porque o mundo é sempre muito cruel. Mundos como o nosso, que tem a finalidade de nos colocar à prova a resistência ao bem e nos fazer expiar os equívocos cometidos num passado delituoso. Mas, de repente, você está pensando assim, muito bem, Russo, eu entendi o que você está falando, mas como é que eu faço para colocar em prática e aprender a pensar no amor de maneira diferente? E a pergunta é justa, não podemos trazer um problema sem apontar uma solução. Existem alguns caminhos basilares. O primeiro é o seguinte, espírita. Entenda que amor tem hierarquia. Tem amor mais importante e menos importante. Amor mais importante, amor a Deus. Por quê? Porque não se ensina. Ele aponta o seu amadurecimento moral. Você pode ensinar alguém as propriedades da divindade, você pode falar para o seu filho que Deus é o papai do céu, mas ensinar a amá-lo, não. É uma diretriz. Segundo amor mais importante, amor a mim mesmo. E o terceiro, amor ao próximo. E não pode trocar a ordem. Tudo bem, espírita? Sim ou não? Sim. Tá. Amor mais importante qual é? Depois. E depois. E quando alguém vê a gente falando isso, mas não está errado, não é primeiro o próximo, depois eu? De maneira nenhuma. Até porque existe aí uma impossibilidade. Porque o amor que eu tenho por mim, que eu desenvolvi em mim, é que eu tenho para ofertar ao próximo. Porque tem pessoas que têm uma má qualidade de amor pessoal, mas é tão ruim o amor por ele mesmo, que quando ele vai amar alguém, ele dá todo o seu amor. E a outra pessoa continua não se sentindo amada. E ele deu tudo. É que a má qualidade do amor que ele tem para oferecer é isso aí. Por isso que Jesus coloca: amar ao próximo como a si. Um dos nossos livros trata justamente disso, autoestima, que fala que é necessário desenvolver o amor por você mesmo para depois oferecer às pessoas. Longe disso não chegamos a lugar nenhum. E o segundo item e último é o seguinte, espírita. Vocês sabem o que é empatia, sim ou não? Se foram ver nos nossos dicionaristas, aprenderam empatia, a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Mas hoje, para essa reflexão, eu gostaria que vocês tivessem uma visão um pouco diferente, a nossa visão de empatia, que é o seguinte: empatia é a capacidade de entender que o outro é outro. Ponto. É outro. Não quer o que você quer, não sabe o que você sabe, não viveu o que você viveu, não está indo para onde você está indo. É outro. Deixa ele. Porque qual é a maior dificuldade em amar as pessoas hoje, espírita? É que nós somos fiscal da vida alheia, percebeu já ou não? A gente anda assim. Você devia parar com isso, viu? Eu acho um absurdo o que você está fazendo. Sabe o que eu falo que ele devia parar? O que eu parei. Eu pego a minha vida e começo a medir todo mundo. Sabe o que eu acho que é um absurdo que ele está fazendo? O que eu não faço. A gente se usa como régua para medir a vida de todo mundo. Aí não dá para amar e ser fiscal ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. Então, espírita, entenda que o outro é outro. Não quer o que você quer, não está indo, não aprendeu o que você aprendeu, deixa ele. E pensando assim, tira um peso dos seus ombros. Quando você vê alguém fazendo uma coisa absurdamente ridícula, você acha que onde já se viu, aí você briga, se descabela, para que perde a sua estabilidade. Não faça isso não. Só olha e fala assim: é outro. Não sabe o que eu sei, não viveu o que eu vivi, não está indo para onde eu indo, não aprendeu o que eu... É outro, deixa ele. Porque aí nós conseguimos ficar em paz com as pessoas. Você começa a olhar para as pessoas e saber que elas estão em situações e condições de vida que divergem da sua, mas que todos vamos chegar lá. Só não é o tempo deles. Deixa o outro ser outro. Isso vai tirar peso das suas costas.
Eu não sei se todo mundo está me entendendo, eu vou tentar ser mais didático, então. A porta do centro espírita é aqui é a frente da rua, né? Desse lado. Vamos supor que bem aqui de frente, com o centro, eu nem vi o que tem do outro lado, mas vamos supor que alguém vem, compra tudo que está na frente do centro ali, derruba tudo e faz um empreendimento bom, muito bonito. O bar do seu João. Não, boteco raiz. Mesa de bilhar, feijoada, música ao vivo bem na hora do centro. Completinho. Porta de um lado é no centro, do outro lado é o bar do seu João. Tudo bem, sim ou não? Muito bem. Aí, no horário do centro, um fenômeno interessante acontece. Vê uma fila de gente vindo e vai entrando tudo no bar do seu João. Enquanto tem outra fila de gente que vai vindo e entra tudo no centro espírita. Olha, espírita, seja honesto, hein? Espírita, o que a gente aqui fala vendo aquele monte de gente entrar no bar do seu João? Gente, tudo perdido, gente, o que deve ter de obsessor aí dentro, o pessoal que bebe, estão acabando com a encarnação, que absurdo, né? Onde já se viu, é ou não é, espírita? Responde uma coisa para mim, o que o pessoal do bar do seu João fala quando vê aquela fila de gente entrando no centro espírita? Nossa, tudo fanático, gente. Reza, não para. O que faz? O que tanto faz? O que fica tanto tempo aí? Não é, gente? Quem tem razão? Todo mundo. É outro. Não sabe o que você sabe, não aprendeu o que você aprendeu, não viveu o que você viveu, não está indo para o... É outro. Deixa ele. Que aí fica até possível amá-los. Entendendo que é uma proposta libertadora para nós. Que o mundo é assim. Ele tem vários obstáculos, todas as pessoas em variados graus, e é por essa razão que a gente adora fazer reforma íntima dos outros. Já viu ou não? É o dia inteiro. A gente anda assim, você devia parar com isso, hein? Nossa, não, isso vai fazer mal para você, isso aí. A gente vai querendo fazer reforma íntima dos outros. Quando, espírita? O dia que você amadurecer, tiver consciência espírita, é o dia que você vem no centro e imagina que, independente do tamanho do salão, só tem uma cadeira, a sua. E tudo que é dito é para você. Porque eu já sei de que tudo o que eu falo é para mim. Aí você começa a entender que cada dia na casa espírita, a hora de ir embora é a hora de pensar o que eu mudo na minha vida com essa nova informação. Então é uma progressão sem fim que nós só alcançaremos se entendermos que o Evangelho é fonte de resposta a todas as indagações da alma humana. E se você já leu o Evangelho e entender o amor dessa nova forma, pode ler o Evangelho de novo, porque ele acabou de transformar-se num outro livro, numa outra obra. Todas as vezes que você vê a palavra ama, você já não espera mais nada de ninguém, muito menos sentimento. Você vai encontrar os caminhos de introduzir na própria conduta aquilo que os imortais orientam. E por termos a graça, a beleza, a oportunidade de recebermos essa mensagem enquanto ainda podemos fazer da atual encarnação a mais importante que já tivemos, oramos dizendo: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.